Boa noite. Tudo bem com vocês? Me sinto muito honrado mais uma vez de estar aqui para nós juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo 3, a partir do primeiro verso, nós iremos ler até o verso de número 10. Amém, queridos? Todos encontramos? Assim como estamos, Êxodo 3, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o Senhor, ou melhor, o anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos meus filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos constrange, ela nos adverte, ela nos corrige. E nessa noite nós clamamos que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar. Tenha liberdade na minha boca. Tenha liberdade nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Para que não seja, Deus, a palavra de um homem, mas para que o Senhor fale conosco. Para que o Senhor marque os nossos corações mais uma vez. E mantenha acesa a chama do teu Espírito dentro de nós. Nos mantenha submissos à tua vontade, ao teu querer. Que essa semente lançada produza fruto em nós, a 30, 60 e a 100 por um. Nós repreendemos o inimigo das nossas almas, de gerar qualquer distração, para roubar essa semente lançada, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o momento ápice do chamado, ou talvez do chamamento de Moisés, para aquilo que ele viveria. Para o início do seu ministério, pelo menos o início aos nossos olhos. É um momento que todos nós conhecemos na palavra de Deus, e a gente sabe que daqui em diante grandes coisas vão acontecer. Deus vai de forma espetacular humilhar cada Deus com D minúsculo do Egito. Deus vai humilhar o poder civil daquela nação, na figura do faraó, que além de ser uma espécie de imperador, era o Deus Sol encarnado na cultura deles.
de praga em praga, cada praga faz uma referência específica a uma divindade egípcia, que vai sendo humilhada uma a uma, diante do poder do nosso Deus. E de forma muito central, existe um homem sendo usado pelo Senhor para confrontar todo esse sistema, e para trazer libertação 400 anos depois, para o seu povo, para o povo da aliança, para o povo da promessa. Mas não foi fácil chegar até aqui. Esse mesmo livro, o começo desse mesmo livro, narra para nós a história de Moisés. E mostra que houve uma grande e difícil caminhada até o início do seu ministério, do seu tempo de liderança. Antes desse tempo mais especial da sua vida, que estava por vir, a partir desse capítulo 3, ele foi tremendamente moldado por Deus. Ele foi profundamente moldado por Deus, em todas as suas estruturas, em seu caráter. E ele viveu um processo muito difícil. Se acabar a luz, quem está no fundo se achega que eu vou gritar e a gente vai continuar do mesmo jeito. Amém? Por isso o nome dessa mensagem é o moldar de Deus, do palácio ao pasto. E eu quero, junto com você, entender um pouco dessa história, ler e aprender um pouco dessa trajetória, daquele menino que começa lá no começo do capítulo 2, com o seu nascimento. Seu nascimento se dá em meio a uma grande perseguição. O povo de Israel se multiplicava, a palavra conta que havia um faraó que já não conhecia os feitos de José e aquele governador que foi importantíssimo para o Egito se tornar o que ele ainda era nessa época, um país dominante na sua região e talvez um dos primeiros ou a primeira potência do mundo da sua época. Mas o que o povo hebreu havia feito de bom para o Egito ficou na história, ficou no passado, e o faraó atual só via um povo crescendo como uma anomalia dentro das suas terras, um povo poderoso, numeroso, a ponto de ameaçar o seu poder. Então ele expede ordens para que os bebês recém-nascidos fossem mortos, para que parteiras matassem quando fosse homem, só deixava vivo se fosse mulher, e ele vai tentando de uma forma ou de outra, e é incrível, né? O mesmo acontece nos dias de Jesus. Toda vez que existe uma grande libertação para acontecer, Satanás tenta contra as crianças, né? Contra aqueles que estão nascendo. É muito, muito doido ver isso na palavra de Deus. Não sei se você já tinha feito essa correlação. Mas ele nasce. E a palavra vai dizer lá no segundo verso do segundo capítulo de Êxodo, que ele era um menino formoso, ele era diferente. Quando eu li isso, eu lembrei de quando nós lemos sobre Saul, né? Um homem grande, vistoso, bonito, acima da média. Então a palavra vai trazer esse marcador a respeito de Moisés também. Ele era diferente, ele era formoso, como um sinal do favor de Deus sobre ele. Destacava-se aos olhos. E no verso 3 a gente vê que a mãe escondeu ele por alguns meses, 3 meses, e não podendo mais escondê-lo, ela coloca ele dentro de um cesto, coloca ele às margens do rio, deixa a irmã olhando, e bem naquele momento vem descendo a filha de Faraó com as suas moças, e ela encontra, né? E no verso 6 a gente vai ver que ela se compadeceu, ela teve compaixão daquele bebê que ela encontrou, que as suas moças encontraram. Ou seja, Deus traçou um caminho no coração da filha de Faraó para que ela pudesse ser parte do plano de Deus na vida de Moisés. Quando ela pega e ela sente aquele sentimento diferente pelo menino, a irmã do menino dá uma sugestão, fala: você quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para alimentar, para amamentar esse menino? E ela fala: quero. E aí ela vai e chama a própria mãe, a mãe do menino. E a mãe do menino, a mãe de Moisés, é paga para amamentá-lo e para criá-lo. A gente vai ver isso lá dos versos 7, 10. Para criá-lo por longos anos. Então, Moisés passa a infância com o seu povo, mas sendo já propriedade da família real, digamos assim, da família de Faraó. E quando ele cresce, lá no verso 10, sendo grande, a palavra vai dizer que ele foi adotado pela filha de Faraó. Então,
deixa a sua casa e vai para o palácio. E quando ele vai para o palácio, ele obviamente, sendo filho, né, sendo neto, estando ali, eu não sei dizer do ponto de vista legislativo daquela época, se ele teria ou não acesso ao trono, se ele teria ou não uma posição de sucessão, mas obviamente ele era um príncipe do povo, e ele comeria, ele se fartaria do melhor daquela terra, e eu não estou falando obviamente de alimento, eu estou dizendo a respeito de tecnologia, de arte, do conhecimento a respeito das leis, dos conhecimentos militares, de toda a cultura, tudo aquilo que havia de melhor, estava à disposição daquele menino hebreu, adotado pela filha de Faraó. E ele então cresce nessa posição, como um dos principais, da mais alta corte, da mais alta casa, do principal país da sua época. Segundo Flávio Joséfo, historiador do primeiro século depois de Cristo, ele se tornou um general e um comandante de exército do Egito. E isso já fala muito, imagina a formação que não era necessária existir, né, meu capitão? General é difícil de formar. E ele ocupou um dos mais altos postos militares daquela nação principal, central, dentro do seu cenário geopolítico. E uma coisa que não me sai da cabeça, quando Deus fala para ele, lá em Êxodo 3, no texto que lemos, eu sou o Deus do seu pai. E depois ele fala Abraão, Isaque e Jacó, não é verdade? Isso é muito interessante, sabe por quê? Desde aquele tempo existia algo que nós chamamos na teologia de tradição oral. Não existiam textos para todos que queriam textos, obviamente. Por séculos não existiam textos nenhum. O que existia era a fogueira à noite, com a família reunida e as histórias sendo contadas, desde Abraão em diante. Tradição oral. Eles ouviam até decorar todas as histórias dos feitos do Senhor, desde Abraão. E eu acho muito lindo quando Deus fala isso para ele, eu sou o Deus do seu pai. E por que eu estou dizendo isso? Esse homem, agora dentro do palácio, general, comandante de exército, existia uma grande chance dele ser o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Primeiro pela sua capacidade, pela sua posição, e provavelmente ele sabia disso. Porque ele teve a sua infância, ele cresceu no seio da sua família. Ele cresceu em meio ao povo hebreu, e isso significa noite após noite ouvindo as histórias e as promessas de Deus feitas para Abraão, para Isaque, para Jacó e para a sua descendência. Estar ali não significava apenas saber a respeito da vida dos seus familiares, mas significava conhecer a história, as tradições e as promessas de Deus. Conhecer o Deus do seu povo. Ele conhecia os dois lados da moeda. Estava numa posição muito privilegiada. E talvez, o texto não nos fala, ele pensasse, eu acho que esse cara sou eu. Eu acho que sou eu essa ferramenta de Deus a ser usada para libertar esse povo. Porque além disso tudo, tic-tac, o tempo está passando. E a contagem está acontecendo. Existia uma promessa. Gênesis 15, 13, Deus fala a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Estava datado. Estava datado. E quando Moisés nasceu, eram 350 anos de permanência do povo no Egito. Quando ele se torna general e comandante, faltavam 10 anos para essa contagem imaginária
da libertação do povo de Israel. Eu fico imaginando ele dentro de um quarto do palácio, com as suas roupas, com as suas vestes de militar, se olhando e pensando: olha a situação na qual eu fui concebido, olha o milagre de Deus, porque bebês morriam aos montes e eu fui salvo pela filha de Faraó, que pagou a minha mãe para me criar, eu conheci a história do meu povo, eu sei de onde eu pertenço, de quem eu estou aqui, eu conheço tudo disso aqui. Será que serei eu usado por Deus para essa libertação? Claro que isso é só um imaginário, não é o que o texto nos fala. Apesar de a gente se ver cercado de tantos sinais impressionantes que levavam a crer que Moisés tinha tudo para ser o homem usado por Deus para essa libertação, existia sim uma grande possibilidade disso. Mas aos 40 anos de idade, já nessa posição privilegiada, como general, como comandante, nós podemos ver a parte ruim do que Moisés se tornou. De certas escolhas e de traços do seu caráter, que não convergiam com a maneira de Deus de fazer. Um homem que nitidamente precisava ser moldado. Não como um homem de guerra ou como um general, porque isso ele já o era. Mas talvez como um homem de Deus. A Bíblia narra em Êxodo 2:11 que ele estava vendo dois irmãos, dois hebreus, trabalhando de forma muito pesada, e um deles ainda sendo espancado por um egípcio. E ele não consegue lidar com aquela situação, ele não consegue resistir. Êxodo 2:12 diz que ele correu o olhar por todos os lados, ele viu se não estava sendo observado. E ele, não vendo ninguém, ele mata o egípcio e esconde o corpo dele na areia. No outro dia, enquanto ele tentava repreender dois hebreus que estavam brigando entre si num conflito, ele na verdade foi repreendido, foi acusado. Um deles vira para ele e fala: quem fez você juiz sobre nós? Ou você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? E aí ele percebe que enterrar a gente na areia não era o forte dele, né? Se tivesse enterrado direito, o povo não tinha ficado sabendo tão rápido. Mas enterrar na areia também, né, gente? O tanto que venta no deserto, né? Não é uma ideia boa. Rapidinho, eclodiu aquela situação. E ele naquele momento, ouvindo aquela palavra de um hebreu, ele sabia, ele soube que o cheque tinha voltado. Deu ruim. Que ele tinha que fugir. Senão ele seria morto. E de fato o faraó tentou encontrá-lo. Mas ele foge. Ele foge do Egito para Midian, para escapar da justiça, para escapar do faraó. E o fato é que nesse momento, fruto das suas escolhas, fruto da sua personalidade, do seu caráter, da sua maneira de querer lidar com as coisas de acordo com a força do próprio braço, a própria vontade, Moisés havia se tornado um homem que pensa poder fazer justiça com as próprias mãos. Um homem com muito conhecimento, mas prepotente, arrogante, cheio de si. Um homem capaz de assassinar a sangue frio e esconder o corpo de alguém. Um foragido. Um foragido da justiça. Esse é o homem que chega em Midian. Tão diferente do que todos aqueles sinais de poder e de qualificação mostrariam para nós. Chega em Midian um foragido. E de foragido, nós vamos ver que quando Deus chama Moisés, em meio à sarça, o que ele estava fazendo? Pastoreando as ovelhas do seu sogro. 40 anos depois. 40 anos depois. Isso significa que ele provavelmente, aqui já com 80 anos, desses 40, se não todos, a imensa maioria ele passou como pastor de ovelhas. Pastoreando um rebanho que nem era dele, mas sim de Jetro.
E é interessante lembrar, queridos, que na cultura do Antigo Testamento, na cultura bíblica, durante séculos, milênios, em que essa profissão era tão requisitada, né? Tão volumosa, mas ela nunca foi considerada uma atividade honrosa ou boa, desejável. Ninguém queria ser pastor de ovelha. Lembra da história de Davi? Que era o menor da sua casa, que era o último, de uma casa que não tinha escravos. Ele estava o quê? Pastoreando. Todos os seus filhos, os seus irmãos mais velhos estavam dentro da casa com o pai. Era uma tarefa de escravo ou do menor da sua casa ou de alguém muito pobre. Pastorear ovelhas não era nada legal, não existia nada de nobre. Era um trabalho sujo, fedido, exaustivo, arriscado, envelhecedor. Nada bom para a pele, né? Para cutis, como diz minha esposa. Nada bom. O pastor de ovelha dormia exposto ao relento muitas vezes. Ele tinha que lidar com combate com animais silvestres, se machucar, muitas vezes perder um membro do próprio corpo para tentar salvar o seu rebanho, para tentar evitar que as suas ovelhas fossem levadas. Ele tinha que percorrer longos percursos atrás das suas ovelhas fujonas. Isso é usado para ilustrar no Evangelho a maneira como Jesus lida conosco, nos buscando, mas era normal uma ovelha ficar assustada. A ovelha é um bicho medroso, que não enxerga praticamente nada, vê 3, 4 metros à sua frente, que no menor sinal de que alguma coisa não está bem, ela sai correndo para o primeiro lado que ela imaginar. E aí vai correr atrás. Exaustivo, estressante, trabalho irritante, sem perspectiva, sem plano de carreira, como se fala hoje. Sem plano de carreira para Moisés. 40 anos. Está aqui. Pastoreando e aprendendo a lidar com animais dependentes, ansiosos, indefesos. Queridos, mas era uma verdadeira formação, era um verdadeiro curso superior na lógica do cuidado e da paciência. Tudo aquilo que ele não tinha. Tudo aquilo que o palácio não ensinou para ele. O pasto ensinou. Tudo aquilo que o poder e a nobreza não puderam ensinar, não puderam transmitir. As ovelhas em dias chuvosos, em momentos de seca, em momentos de conflito, ensinaram. Tudo isso por 40 anos. E ali, certamente, Deus trabalhou o caráter, as bases, as estruturas mentais, emocionais, para aquele homem prepotente, cheio de conhecimento do palácio de Faraó, um príncipe do povo, general, comandante de tropa, se tornasse dependente e tivesse consciência de que ele não era nada, assim como nós não somos. Tivesse clareza da sua insuficiência, da sua insignificância. E mais, aprendesse a exercer liderança de um grupo bem diferente das tropas que outrora ele liderava no exército de Faraó. Aprender a cuidar e guiar um grupo de seres assustados, complicados e insubmissos. E esse ensino aqui era muito importante, porque a gente sabe que ele vai passar o resto da vida fazendo exatamente isso, guiando um grupo complicado, insubmisso, assustado, murmurador. Ainda bem que ovelha pelo menos não murmura, né? Talvez essa tenha sido a parte mais difícil, porque o povo de Israel, olha, era campeão nisso aqui. Mas a gente sabe que isso aqui tem muita conexão com o que ele iria viver dali em diante, especialmente depois de sair das terras do Egito, levando os filhos da promessa rumo à terra prometida. Era um retrato do seu chamado, liderar aquele rebanho de ovelhas assustadas, mas filhas de uma promessa.
descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Quando o capítulo 3 se inicia, no chamado de Moisés, nós temos um homem moldado. Um homem moldado tanto pelo palácio, como pelo pasto. Um homem que viveu 2 grandes e diferentes períodos de formação. Agora ele estava pronto para voltar ao palácio, numa posição muito diferente. Numa posição muito diferente. Mesmo com todas as suas limitações, ele estava pronto para liderar o povo de Deus. E é curioso, porque quando Deus dá essa missão a ele, ele inventa todas as desculpas imagináveis para dizer para Deus que ele não dá conta. Ele foi para um outro extremo. Se outrora ele se achava capaz de fazer tudo com as próprias mãos, do jeito dele, a moda dele, ele depois foi para o outro extremo, para o outro lado do pêndulo. Deus, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei falar, eu não... Quem sou eu? Quem que eu vou dizer que é o Senhor? Eu não sei de nada. Mas é melhor a certeza da insuficiência do que a armadilha da soberba. Aqui ele estava pronto. Não porque ele se via bom. Claro que todo aquele conhecimento que ele adquiriu seria usado, voltaria, viria à memória. Mas aqui a primeira certeza dele era: sozinho eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. E é aqui que Deus entra. E não só na história de Moisés, mas na minha e na sua. Esse é o ponto de start de Deus. Eu quero trazer para nós refletirmos, de repente, de uma forma mais pastoral, 4 pontos, 4 lições que o moldar de Deus na vida do homem que foi do palácio ao pasto pode trazer para nós. 4 pontos que nós precisamos absorver e ter no nosso coração para de repente evitar um pasto, ou evitar pelo menos por 40 anos, que é um período muito longo. O primeiro ponto, queridos: Deus só fará algo grandioso conosco quando houver em nós reconhecimento de tudo aquilo que nós não somos, do quanto dependemos dele. Tem uma frase do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que diz que quando Deus quer fazer um homem grande, ele primeiro o quebra em muitos pedaços. Um homem só pode se tornar grande em Deus. Uma mulher só pode se tornar grande em Deus quando ela tem clareza de que ela por si mesma não é. Ele por si mesmo não é, não consegue. Dependência de Deus. A primeira, mais importante construção de Deus em nós, na verdade, é uma desconstrução. É desconstruir, é quebrar a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa independência e gerar dependência, submissão. Enquanto Moisés achou que as suas mãos, a sua força, a sua astúcia podia resolver as coisas, ele se arrebentou. Quando ele se encontrou com Deus, muito tempo depois, e ouviu uma grande missão e disse: Deus, eu acho que eu não consigo não. Ali Deus viu que tinha um homem que podia ser usado. O segundo ponto, queridos: um homem, uma mulher moldado por Deus, reconhece a sua incapacidade em fazer as coisas sozinho. Nós vemos que no texto aqui, de Êxodo 3, ele fica o final de Êxodo 3 e metade do capítulo de Êxodo 4, brigando com Deus, até que ele escuta uma coisa muito curiosa, né? A palavra fala que a ira de Deus se acendeu, né? Deus se irritou com Moisés, falou: meu, isso é chato, hein? Eu acho que você ficou muito tempo aqui com a ovelha. E tem uma coisa que Deus fala para ele que demoveu ele da ideia de que ele não dava conta. Você não é irmão de Arão? Pois pronto, faz junto com Arão. Ele fala bem. Você está reclamando que você não fala bem? Ele fala bem. Eu coloco ele do teu lado, vocês vão junto.
E aquilo ali deu uma ajeitada, né? Deu uma melhorada na situação. Mas uma característica de homens e mulheres moldados por Deus é saber que a gente não consegue sozinho, não apenas no sentido da nossa dependência de Deus, mas no sentido da nossa convivência, das nossas relações. Hoje em dia tem um papo brabo aí de que fé individual, salvação individual, então eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu não quero trabalhar, eu não quero um cargo, eu não quero exercer algo. Não, porque tem gente no meio. Deixa eu te falar, querido, tem gente mesmo. Quando a gente convive, é ferro afiando ferro. Mas você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir vencer nada sozinho, sozinha. Não se isole. Ah, mas eu tive uma relação com alguém, com um irmão, com uma irmã, e na vida da igreja, e aquilo me feriu. Então aí você pede perdão ou libera perdão e segue em frente. E deixa eu te falar, provavelmente vai acontecer de novo. Seja maduro. Lide com isso. Então, não, a gente não vai se eximir de ter problema de relacionamento e a gente também não vai se isolar. Porque não funciona. Um homem e uma mulher moldados em Deus sabem que não funciona andar sozinho. Nossa igreja tem muitos pastores, homens e mulheres de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você caminha com alguém? Você presta conta para alguém? Não é prestar conta que infelizmente discipulado foi deturpado por muitas igrejas, uma visão equivocada, onde você tem que pedir para o teu líder para atravessar a rua. Não é isso. Mas prestar conta é no sentido das dificuldades que nós temos. Eu, por vezes, chego para conversar com o pastor João, falo, pastor João, isso aqui está difícil na minha vida, ora por mim, eu estou tendo esse pensamento, isso aqui está me incomodando, não estou conseguindo lidar com isso. Irmãos, irmãs em Cristo, que podem ser pessoas que nos aconselham. Né, meu amigo Rafael? Com quem você pode contar, com quem você pode ombrear. Um homem e uma mulher de Deus sabem que não vão a lugar nenhum sozinhos. Sozinhos. Terceiro ponto, queridos. Nem sempre podemos entender para o que estamos sendo preparados pelo tipo de deserto que estamos passando. Nós não conseguimos ver depois, muitas vezes. O nosso raio de visão é de um ratinho, enquanto o nosso Deus enxerga como uma águia. Moisés talvez não tivesse esperança nenhuma, depois de 40 anos, pastoreando a ovelha dos outros, de que ele seria o libertador de Israel. Porque a vida tinha caminhado para um rumo que essa ideia, essa lógica não fazia mais sentido. Assim como talvez para José, do Egito, quando estava preso, encarcerado, não fazia nenhum sentido se tornar governador no outro dia. Mas Deus não trabalha com sentido e com lógica. Isso é problema meu e seu. Então, geralmente, a gente não sabe para o que está sendo preparado. Muitas vezes Deus tem coisas grandes. E no nosso respectivo deserto, ou pasto, a gente não consegue enxergar. Para quê Deus está nos preparando? O fato é que muitas vezes a gente está ali, como no caso de Moisés, por imperícia, por escolhas equivocadas, por atitudes equivocadas, por decisões equivocadas, que nós tomamos longe da vontade de Deus. Então também não é coitadinho de mim, estou passando por uma prova aqui que eu não podia estar passando. Não, a maioria das vezes eu mereço as provas que eu estou passando. E eu passo por várias que eu vejo que fui eu que plantei. Mas, existe aqui no processo com Moisés, né, um pasto ou uma prova muito aguda. Por quê? Porque ele fez escolhas muito ruins e Deus no final tinha um plano muito incrível na vida dele. Então ele teve que mergulhar num pasto terrível, passar muito tempo, ser muito moldado para estar pronto para aquilo que Deus ia fazer com ele. O fato é que talvez para nós possa ser um pouco mais leve quando a gente desiste de ser tão autossuficiente, de ser tão independente, de ser tão cheio de si,
dos próprios planos, das próprias vontades. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos prestes a tomar as principais decisões da nossa vida, geralmente Deus está batendo no nosso coração para falar conosco. E muitas vezes a gente fecha os ouvidos. Porque a gente quer fazer o que quer. Porque a gente quer escolher aquilo que dá vontade. E é aí que esse tipo de situação aqui costuma acontecer. Cuidado. A gente fica, uma vez já estando dentro dessa situação, a gente também fica se perguntando por quê. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou... Talvez seria melhor modular a nossa pergunta em para quê? Para que Deus está me moldando? Para qual propósito Deus está me ajustando? Deus está me desconstruindo e construindo. Para qual propósito? O nosso Deus é um Deus que se move em propósito. Ele não é opiniudo, nem caprichoso. Ele se move em propósito. E por propósito. Ele move todas as coisas, e a nós, por propósitos. Amém? E o quarto e último ponto, para nós encerrarmos, queridos. Nós podemos atrasar o tempo de Deus para nós, quando queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, sem sermos tratados, sem nos permitir ser tratados. Você já ouviu que Deus tem pressa? Se já ouviu, é mentira. Deus não tem pressa. Pressa é característica de um ser temporário, como eu e você. Deus é Senhor do tempo. Ele tem o tempo é dele. O tempo serve a Ele. Quem envelhece sou eu e você. Está ali Moisés, pronto para receber uma missão. Faz tudo errado, Deus olha e fala, imaginei que eram uns 10 anos, agora não, acho que vai ser daqui uns 40. Que eu vou colocar ele para pastar, junto com as ovelhas dele, por um tempo bom, para desconstruir esse coração duro, obstinado. E Deus está lá, tranquilo, sem pressa nenhuma, sem afobação nenhuma. Deus não se move por pressa. E por isso, eu e você, podemos sim atrasar coisas que Deus faria antes na minha e na sua vida. Que é uma prova bíblica disso? A libertação do povo de Israel. Olha que interessante. Êxodo 12, 41. Quando o povo termina de sair do Egito. A palavra diz assim: e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quantos anos? 430 anos. Qual foi a fala de Deus para Abraão? Êxodo 15, 13? 400 anos. Tem um saldinho aí de 30 anos. Uns 30 aninhos ali de Deus esperando um homem do coração duro, obstinado, brigar com os ursos, com os leão, passar a madrugada com raiva, gritando com Deus, tomando chuva na cabeça, até ele olhar e falar, agora tá bom, agora deu uma quebrada, agora vai. Agora ele não está achando nem que é capaz, que pode ser usado. Quem tinha pressa era o povo, era Moisés, Deus não. Muitas vezes, queridos, eu e você, nós endurecemos o nosso coração e queremos lidar com a força do nosso braço. E aí a coisa está travada, e a situação está travada, e a porta não abre, e a gente bate, a gente esmurra, e é como se Deus olhasse para a gente e falasse, eu não estou com pressa. Ou você dobra, ou você aprende a dobrar, ou vai ficar assim. Porque eu não estou com pressa, eu não tenho pressa.
Eu não estou preso no calendário e na agenda que você está. Eu não vivo do Cronos. Na verdade, o Cronos é meu. Eu estou acima dele. Eu estou acima do relógio. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, encurtar esse caminho ao invés de estendê-lo. Vale a pena que os 400 anos sejam 390 ao invés de 430. O nosso Deus é um Deus abençoador. Um Deus que mais do que coisas que Ele pode nos dar, Ele quer nos usar em propósitos, em desígnios maravilhosos. Assim como Ele usou Moisés para algo maravilhoso, assim como Ele usou homens e mulheres na palavra, na Bíblia, para coisas incríveis e maravilhosas. Homens tão falhos e pecadores como nós, Ele quer nos usar. E Ele quer fazer de nós sinalização dos tempos e dos propósitos dEle. Mas para isso nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, não é na nossa obstinação, não é no nosso conhecimento, não é com as nossas armas, mas é com armas espirituais, é com as armas do nosso Deus. Vale a pena abrirmos o nosso coração para sermos moldados pelo Senhor. E eu quero te convidar a olhar agora para o seu coração, fechando seus olhos. Aonde tem sido a área da sua vida, o lugar da sua vida onde você tem endurecido e tentado decidir por você mesmo, e tentado fazer as coisas do seu jeito. Talvez já faz tempo que o Senhor está te falando, está te incomodando a mudar a abordagem, a dobrar a sua vontade, o seu querer, se submeter a Ele, e você está aí nessa queda de braço, está igual Jacó, lutando com o anjo do Senhor, mas quem saiu manco foi Jacó, não foi o anjo não. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, pela Tua palavra, por aquilo que é a história, Deus, de um dos maiores homens de Israel, da história de Israel, pode nos ensinar. Um homem que foi tão poderoso, mas que no alto do seu poder e da sua suficiência, colocou tudo a perder, e precisou ser tratado, Deus, no lugar mais baixo, no lugar mais inconveniente, para entender que é o Senhor que faz, que é do seu jeito. Pai, ensina os nossos corações nessa noite a dobrar diante de Ti, a não querer, Deus, alcançar as coisas pela força do nosso braço. Seja, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na vida financeira, na Tua casa te servindo, nos relacionamentos, que nós entendamos, Pai, de uma vez por todas, que vale a pena fazer com o Senhor, para o Senhor e do jeito do Senhor. Dobra, Senhor, a nossa dura cerviz e nos faz entender que somos Teus. Nos ajuda, Senhor, a sermos moldáveis por Ti, para que os Teus planos se cumpram no tempo adequado, mais breve, e que a nossa vida cante: Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que as nossas atitudes, que o nosso ministério, que as nossas relações, que a nossa família, que o nosso relacionamento conjugal diga para a eternidade: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que sejamos homens e mulheres vivendo do jeito do Senhor, na força do braço do Senhor e não no nosso. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Sonda-me.